Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje, no nosso espaço de entrevista, tenho o prazer de conversar com o diretor administrativo da Clínica Nova Imagem, Jorge Matos. Bom dia, Jorge, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer retornar para um bate-papo de manhã. Hoje vamos falar um pouco de algumas atualizações que a Nova Imagem fez, algumas reformas, algumas troca de equipamentos mais modernos, né, Jorge? Mas também trazendo uma novidade para a Teutônia. Mas para a gente começar esse nosso bate-papo, gostaria que tu falasse um pouco sobre o novo tomógrafo que vocês aí receberam há poucos dias atrás, também a reforma aí das salas. Como é que tá a Nova Imagem nesse quesito? Perfeito. Tu sabe que está sendo um desafio terminar toda a reforma, porque a cada momento aparece algo novo e bom, né? Uhum. E nós vínhamos há tempo numa negociação com a Siemens, buscando comprar um novo tomógrafo que se adequasse a todas as nossas necessidades. Isso aconteceu, a gente manteve em sigilo até receber o equipamento, então agora está fazendo 15 dias que um equipamento novo, o último modelo da Siemens em tomografia, que é o Somaton Go Up, é um aparelho fantástico. A gente daí aproveitou, porque retirar, o grande desafio é fazer isso dentro de um hospital sem deixar de atender. Então a gente sabia que tinha que fazer uma mudança em 3 dias, então a gente quebrou uma parede, entrou com o aparelho, colocamos o aparelho, tiramos o velho, colocamos o aparelho novo e em 72 horas reformamos toda a sala. Quem hoje for fazer uma tomografia lá na Nova Imagem, junto ao Hospital Ouro Branco, vai ver a mesma, uma paisagem semelhante na parede à paisagem que tem na ressonância. A nossa ideia é trabalhar com a Lagoa da Harmonia, que eu acho lindo aquele espaço, e a gente colocou um painel inteiro, que é uma parede inteira da sala de tomografia, com uma imagem da Lagoa da Harmonia. E o aparelho, ele é sensacional. Ele por exemplo, para tu ter uma ideia, ele atende pacientes com mais de 200 quilos, pacientes obesos, que tinham dificuldade em fazer tomografia, porque as máquinas mais antigas, vamos dizer assim, elas não tinham essa preocupação que esses aparelhos novos têm. Então, esse aparelho atende pacientes com acima de 200 quilos de peso corporal. Ele tem uma redução significativa de radiação, de dose de radiação, o que é fantástico para as pessoas que precisam fazer esse exame. E ele também vem com inteligência artificial para poder atender protocolos da pediatria. Você sabe que manter uma criança num tomógrafo sem ela se movimentar é um grande desafio. E esse aparelho ele vem com suporte de inteligência artificial que evita, né, esses ruídos, vamos dizer assim, das imagens, corrigindo possíveis erros e fazendo todo esse trabalho. Então, hoje eu posso dizer que Teutônia, nós já estávamos na frente na questão da ressonância. A questão da tomografia me preocupava, e agora eu posso dizer com a maior tranquilidade do mundo. O sujeito que for fazer uma tomografia em Teutônia estará num dos aparelhos mais modernos da Siemens no Brasil. A gente percebe, Jorge, que vocês têm uma preocupação muito grande em poder ter ambientes que a pessoa se sinta bem, como você mesmo falou, na questão do painel da Lagoa da Harmonia, que é um ponto turístico de Teutônia, a questão do cuidado com a criança, né, de ela poder fazer o seu exame e se sentir bem, e entra essa questão também que vocês fazem um trabalho diferenciado nessa parte da criança, que é a questão também de usar personagens, né, para eles fazerem os exames. Verdade. A gente, na ressonância, trabalha com o Super-Homem, com a Fada Madrinha, com tudo que a Cinderela, ou seja, a ideia é deixar a criança à vontade. Você sabe que não é fácil a criança se sentir à vontade. E a gente tem obtido na ressonância, que é um exame um pouquinho mais longo de tempo, a gente tem conseguido realizar em crianças de 6, 5, 8, 7, 9 anos com
uma facilidade, porque a gente cria um ambiente propício. Essa é a ideia da Nova Imagem. A gente tem que ter um ambiente confortável para a pessoa realizar o exame. Nós estamos ainda trabalhando nas salas de ecografia agora, terminando por completo a tomografia para deixar um ambiente dentro do nosso padrão. Essa semana e na outra ainda existem trabalhos na sala de ecografia e posterior a gente vai para a recepção. Eu vou fazer alterações na recepção para melhorar o ambiente, e aí a gente vai para a fachada, que é a minha última etapa. Esse desafio não está sendo fácil, porque sempre entra equipamentos novos, e a entrada de equipamentos novos dificulta um pouco isso. Mas eu também acredito que é fundamental essa tecnologia moderna estar à disposição em Teutônia. O município merece, os nossos clientes, munícipes do G7, de toda essa região, merecem equipamentos de última geração, e é o que hoje eles encontram na nossa matriz. E uma das preocupações também que a gente percebe é essa questão da tecnologia estar à disposição cada vez mais das pessoas, com a inteligência artificial, como essa questão da baixa radiação também para o corpo humano, e comparando com máquinas mais antigas, é uma evolução muito grande nesse sentido, né, Jorge? Eu diria que é dois mundos, né? Vamos dizer assim, se tu pegar tomógrafos de mais de 10 anos atrás, eles tinham uma preocupação, mas não era essa preocupação intensa com a questão da redução da dose de radiação. Então, além da redução, o exame ficou mais rápido e redução significativa da dose de radiação. Isso, para quem necessita fazer exames periódicos, é uma vantagem muito grande, né? Na ressonância nós não temos a questão da radiação. Na tomografia ela é necessária, não tem como evitar, assim como num raio-x. Mas os equipamentos modernos, eles tiveram essa preocupação, que eu acho fantástica, de redução significativa de dose. Redução de tempo e redução significativa de dose significa dizer que nós estamos próximos a quase 50% a menos de exposição de um paciente numa necessidade de fazer um exame. Isso para a saúde é fantástico, e a gente tinha que fazer essa alteração. Era o grande desafio que nós tínhamos quando assumimos o setor de imagem do Hospital Ouro Branco. Já desde o passado se falava muito num tomógrafo que não era tão moderno, que algumas vezes passava por problemas, como acontecia na mamografia, que a gente colocou um mamógrafo novo, a gente colocou um tomógrafo novo agora, a gente colocou mais 2 máquinas de ecografias novas. Então, eu diria para ti assim, eu me sinto muito à vontade de falar da Nova Imagem em Teutônia, porque o sujeito que entra, ele entra no que existe mais moderno no mundo. Se ele sair de Teutônia e for a Porto Alegre, ele vai numa clínica boa encontrar um Somaton Go Up, que é uma máquina de última geração da Siemens. Então, isso nos dá uma tranquilidade muito grande. Perfeitamente. Já puxando para esse assunto também a questão de Teutônia e tudo mais. Teutônia é uma cidade que cada vez vem crescendo mais, e vocês agora estão pensando também numa questão de expandir para mais um bairro, né? Essa novidade aí que acabou vindo essa semana aqui. Conta para nós então essa ideia, como surgiu essa ideia de poder levar a Nova Imagem para mais um bairro aqui de Teutônia. Eu brinco com o pessoal da Nova Imagem que a gente somos eternos insatisfeitos, né? Então a gente está sempre procurando uma maneira de facilitar a vida do nosso cliente que procura para fazer um exame. E aí surgiu uma possibilidade boa, numa conversa com o Paulinho, do Ouro Branco, da gente fazer uma ampliação no bairro de Canabarro, e que envolvia a Nova Imagem. E aí, com isso, a gente aceitou o desafio, compramos uma máquina de ecografia nova, instalamos lá, junto ao posto de coleta do laboratório Ouro Branco, que fica na rua Carlos Arnett, e a gente resolveu instalar lá uma máquina de eco para propor alguns turnos sendo realizados lá. Com o novo sistema que a gente tem hoje para atender o paciente, a gente descobriu como é que era a demanda de cada bairro.
E foi muito interessante porque esse novo sistema que nós instalamos nos deixa claro qual o percentual de pacientes, de clientes que vêm de Canabarro, que são de Languiru, que vêm de Teutônia, que vêm dos outros municípios do G7. E aí a gente imaginou que a gente tinha que facilitar um pouco mais a vida do sujeito de Canabarro, que é um bairro mais populoso de Teutônia, e a gente então instalou lá. E agora, essa semana, nós entramos no último desafio, que é muito interessante também, que é a retirada de exames. O exame de ecografia nosso, a retirada é logo após a realização do exame. Esse a gente resolveu, entramos no primeiro mundo, ou seja, o sujeito faz a eco e em 20 minutos, no máximo, ele já leva o exame embora. No caso dos demais exames, tomografia, ressonância, existe um tempo necessário para que o médico possa fazer uma análise minuciosa das imagens que ele tem. E aí, o que acontece? O sujeito é de Canabarro, ele ia embora e tinha que voltar outro dia para retirar ali, junto ao Hospital Ouro Branco, na nova imagem. O que a gente fez? A gente criou todo o sistema, ampliou nossos sistemas e levamos o sistema para a filial de Canabarro. Então, o sujeito que faz exames hoje, ele pode retirar em Teutônia, mas também pode retirar em Canabarro. Hoje está terminando a instalação de uma máquina de geração muito boa, que faz toda a impressão dessas imagens, e ele pode retirar lá. Deixando claro também, né, que o sujeito nem precisa retirar o exame fisicamente. Com o nosso novo sistema, ele tem um QR Code que o médico pode olhar a partir do computador do seu consultório, a partir do celular, ele pode olhar as imagens e o laudo. Ele fisicamente não precisa levar, mas se ele quiser levar, ele pode, a partir da próxima semana, retirar o exame em Canabarro. Ele não precisa deslocar. Isso eu acredito que é uma vantagem muito grande. Para isso a gente também teve uma questão de horário, que a gente sabe também que as pessoas... não adianta eu ter essa facilidade e não ter um bom horário que as pessoas possam fazer isso. A clínica lá em Canabarro, ela está funcionando das 9 às 12h30, então a gente passa um pouquinho do horário do almoço para aquele sujeito que saiu do trabalho e quer ir lá buscar o exame, e das 14 às 18h30. E atendemos também no sábado, das 8 às 12. Com esses horários, a gente acredita que vai conseguir atender a demanda dos nossos clientes de Canabarro. Jorge, tu comentaste sobre essa questão do QR Code, da questão, né, do médico já poder, logo que fez o exame, já poder visualizar no próprio computador, mas a gente não vai muito longe, né? Por isso eu gosto de conversar contigo dessa questão que tu traz sempre das tecnologias, porque a gente não vai muito longe para lembrar das épocas que saía com os raios-x, naqueles baita... me fugiu agora o nome do material que usava. Tipo as chapas, né? De raio-x para levar. Filme. Daí levava às vezes 2, 3, 4 dias, uma semana para poder tirar o exame, ter mais uma semana para tu levar no médico, e assim ia toda essa função, né? É verdade. Você sabe que a facilidade que hoje existe, ela é assustadoramente maravilhosa, né? Porque, vamos dar um exemplo, você foi no seu médico, ele está numa dúvida de alguma coisa, mandou você fazer um exame, você foi lá, vamos dizer, você foi lá e fez um raio-x, ou fez uma ecografia. Você não precisa nem ficar lá esperando, porque na hora você pode, no celular, mandar o QR Code e o link para a clínica, para o consultório médico que tu fez o exame, e o médico já pode ir olhando as imagens. Ele já pode ir olhando as imagens e, em seguida, ele já recebe o laudo, que está junto com as imagens. Então, você imagina a facilidade. E isso eu já nem falo de forma local, mas, por exemplo, você está com um tratamento por um problema sério de saúde, você teve que se deslocar a Porto Alegre ou a São Paulo, e está realizando algum tipo de tratamento que necessita uma questão da medicina, vamos dizer assim, que nós não possuímos, uma oncologia para algo dessa característica, você não tem mais a necessidade do papel. Você imagina que antigamente você tinha que mandar isso pelo correio, pelo Sedex, por alguma coisa. Hoje, terminou o exame,
você pega esse link, esse QR Code, encaminha para o consultório e as imagens são abertas no momento. Ou seja, o médico consegue olhar tudo que ele precisa olhar de uma forma rápida, o que antes levaria, no mínimo, vamos dizer, 2, 3 dias, hoje nós estamos falando em minutos. Olha que diferença, nós estamos falando em minutos. Você terminou o seu exame e em 15 minutos o laudo de uma ecografia com as imagens estão à disposição do médico no seu consultório através desse QR Code, desse link. Eu acho isso fantástico, né? Isso aí é uma coisa que ganhou uma velocidade e que os pacientes podem se utilizar, com inclusive uma redução de gasto de papel, de gasto de filme. Você imagina, antigamente nós estamos falando em filme, em negativos, né? em material que depois para reciclagem era complexo. Hoje em dia essa facilidade nos exames fez com que os médicos também ficassem mais seguros em pedir exame. Porque o médico sabe hoje que se ele pedir um exame, se o sujeito tiver uma necessidade, vamos supor, tu saiu do consultório médico, agora são 8h27, você saiu do consultório, conseguiu fazer o exame na clínica, e a gente tem uma preferência para aqueles que têm uma necessidade mais urgente, nós estamos falando que 9 horas da manhã, no máximo, o médico tem no seu consultório o laudo de uma ecografia e as imagens. Esse é um negócio inexplicável, né? Essa facilidade que se criou. Perfeitamente. Então, e isso, o mais maravilhoso é que isso a gente tem em Teutônia. Você podia falar no passado que a gente tinha isso lá em São Paulo, que a gente tinha isso em Nova York, que a gente tinha isso nos grandes centros. Não, nós estamos falando em Teutônia, tu hoje consegue fazer isso. Todo mundo ganha tempo nessa questão, né? Com a vida que está corrida hoje em dia. Só para a gente essa questão do laboratório lá em Canabarro, ele já está funcionando normal, então? Já está funcionando, nós fizemos 2 semanas de piloto nas ecografias e, vamos dizer assim, 100% funcionando a partir da próxima semana, em que o sujeito poderá retirar todos os exames. Hoje a gente começa os testes com o sistema de PACS, né, que é o envio dessas imagens e a impressão lá, para deixar tudo funcionando, e a partir da semana que vem é 100% de funcionamento, tanto para as ecografias quanto para a retirada de exames na nossa, vamos chamar, filial em Canabarro, junto ao posto de coletas do Laboratório Ouro Branco. Perfeitamente. Jorge, aproveitando também esse espaço aqui, Roca Sales, vocês tiveram, né, a clínica bastante atingida nas últimas enchentes. Como é que está o trabalho por lá? Já está funcionando? Como é que está essa questão? Perfeito, é importante isso, né? O nosso grande desafio era voltar a funcionar em Roca Sales. Esse era o grande desafio que nós tínhamos e hoje eu posso dizer, já estamos funcionando em Roca Sales, estamos realizando ecografias. Nós tínhamos lá uma sala dentro do nosso padrão. A gente investiu em móveis, investiu em imagens, investiu em equipamentos, e a gente, num primeiro momento, disse, bom, a gente tem que voltar a atender em Roca Sales. Aquela comunidade necessita ser atendida, ainda mais com essas dificuldades que hoje nós temos de deslocamento. Assim, dizer para esse sujeito que ele tinha que sair de Roca Sales e vir talvez em Teutônia, era complicado, porque quem faz os trajetos hoje na nossa região sabe dessa dificuldade. Então, o que eu posso te dizer hoje, nós estamos funcionando em Roca. Se você for lá na sala, está dentro do padrão da nova imagem? Não. Em janeiro, a nossa preocupação, a gente já mandou fazer móveis, mandou fazer os painéis de imagem, para ela ficar dentro do padrão. Então, a partir de janeiro, ela vai estar dentro do padrão da nova imagem. Hoje, a gente se preocupou em atender, em fazer o exame. Colocamos uma máquina lá, colocamos computadores lá, interligamos os sistemas e está funcionando. Agora a gente vai para um aspecto que eu valorizo muito, que é o ambiente. O ambiente ainda não está no nosso padrão, mas eu me comprometi com aquela comunidade e em janeiro a gente vai colocar o ambiente de Roca Sales dentro do padrão. Em termos de equipamento, nota 100 já. Mas o padrão da sala, essa é a minha briga sempre, né? Eu preciso de um ambiente agradável para o sujeito fazer um exame. Eu gosto disso.
Isso é o que me motiva, é saber que o sujeito está entrando numa sala e tendo uma experiência positiva num momento delicado da vida dele. Essa é a grande expectativa da Nova Imagem. Perfeitamente. Jorge, eu te agradeço ter tirado esse tempo para conversar com a gente, né? Trazer essas novidades, trazer a questão do tomógrafo, essa questão da filial em Canabago, também essas informações sobre Roca Salles, toda a questão da Nova Imagem. E qualquer novidade que vocês tiver, podem contar com a gente está sempre à disposição. E quando estiver aqui por Teutônia, por favor, vem aqui tomar um cafezinho com a gente também. Vou assim, agradecer para vocês esse espaço. A Tirol sempre nos ajuda, é um parceiro que a gente tem, e é o desafio. Se você for fazer uma tomografia, quando entrar na sala, olha para a esquerda. Olha para a esquerda que você vai ter uma parede inteira, você vai se sentir como se estivesse na Lagoa da Harmonia. Esse é o meu desafio para os nossos clientes que forem utilizar esse novo tomógrafo aqui em Teutônia. Um abraço, Jorge, e um ótimo dia para você. Um abraço, tudo de bom.